Presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários, Acidentários e Consumidores, é doutoranda em Direito do Trabalho, especialista em Gestão Pública e em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Nildes, bom dia. Bom dia, Fernando Cabuz. É um grande prazer estar com vocês nessa rádio querida, né? Com esses ouvintes da Rádio Excelsior, né? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado também por sua presença. Sei que você é muito atarefada, mas teve essa gentileza de vir ao nosso programa. Nós temos novidades na área do direito previdenciário. Verdade. A novidade, né, que a gente insere é a reforma da Previdência Social, Claro. Né? Porque a reforma da Previdência Social ela foi muito debatida no ano passado. Mas chegaram as eleições, a reforma da Previdência ela ficou meio que, vamos dizer assim, em banho-maria. Mas ela já foi aprovada na primeira casa, né, isso, e é nesse sentido assim que a gente fala que a reforma da Previdência ela irá retirar vários direitos dos trabalhadores, pois aumentará a idade dos trabalhadores, também aumentará o tempo de contribuição desses trabalhadores, né? E muita gente que está nos ouvindo agora, né, pode dizer o que é a reforma da Previdência Social. É um projeto de emenda à Constituição, né, federal, né, isso que é chamado da PEC 287 de 2016, né, que pretende alterar, diminuir direitos diversos previdenciários dos trabalhadores que já vêm contribuindo para a Previdência Social e irá atingir assim todos os segurados, seja do regime próprio de Previdência Social e do regime geral de Previdência Social. Aqueles segurados que efetivamente contribuíram perante o INSS e também vai atingir servidores públicos também. Então a reforma ela vem para, assim, vamos dizer assim, diminuir vários direitos dos trabalhadores, que a gente poderia elencar alguns direitos, já passou pela primeira aprovação e efetivamente ainda não foi aprovada. É que é interessante dizer que a reforma da Previdência ela não foi aprovada, ela passou pela comissão e aí fizeram várias alterações do texto inicial e efetivamente ainda vai para a plenária. O que significa dizer que se efetivamente a gente não tem uma consciência do prejuízo que é a reforma da Previdência e se efetivamente não houver um debate político, pois quem vai aprovar a reforma da Previdência são nossos representantes políticos, né? São deputados federais e os senadores, na verdade, para poder alterar a própria Constituição. Então, se efetivamente os nossos representantes políticos não ouvirem o povo, o que vai acontecer? A retirada de direito, tais como, um exemplo, aposentadoria por idade. Hoje, as mulheres podem se aposentar com 60 anos de idade, os homens com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A proposta inicial, também do próprio texto, é aumentar a idade das mulheres para 62 anos e o homem permanece em 65, significa que aumentou 2 anos para a aposentadoria por idade das mulheres. Antes ele queria aumentar a aposentadoria por idade para 25 anos. Então você hoje tem direito de se aposentar por idade com 180 contribuições. O que significa dizer 15 anos. O governo queria aumentar de 15 para 25 anos, o que significa dizer mais 10 anos em cima. Aí houve essa discussão e efetivamente vamos aumentar agora só a idade, né? E vai permanecer, se for para a plenária agora, os 15 anos de contribuição. Mas uma outra coisa que é interessante, né? Para as mulheres mesmo hoje que efetivamente trabalham, tem seu companheiro que tem direito à pensão, né? Então você trabalha, você vai ter direito à sua pensão, o seu companheiro se faleceu ou vice-versa, tem direito à pensão um do outro, e se você também está trabalhando, você pode acumular a aposentadoria com pensão. Com a reforma da Previdência Social, não vai poder mais acumular. Você vai ter que optar ou por uma ou por outra também, o que é assim um grande prejuízo para a classe trabalhadora, porque eu sempre digo, quem é que vai ficar com esse outro valor que era contribuído para esses segurados? Então o texto inicial também, ele queria também fazer uma redução da aposentadoria para 50% mais 10% por cada dependente. Então hoje você recebe 100% da aposentadoria, da pensão por morte do seu companheiro, do instituidor deste benefício. Aí vamos reduzir esse benefício para 50%. Então significa dizer também uma diminuição nos ganhos desses trabalhadores futuramente, das pensionistas ou dos pensionistas, que efetivamente trabalham e queiram acumular. Então você também não vai poder acumular as duas, a aposentadoria sua que você trabalhou com a pensão por morte.
E uma outra questão também, se a gente for observar, e uma mudança também que a gente percebe que foi uma mudança perversa, eu acredito que é a aposentadoria por tempo de contribuição. A maioria hoje dos brasileiros, se a gente fizer uma pesquisa junto à própria Previdência Social, está a caminho da aposentadoria. E efetivamente, a partir do momento que ele está a caminho desta aposentadoria, significa dizer que ele está contribuindo para poder se aposentar por tempo de contribuição. Mas o que é que com a reforma da Previdência, com a reforma da Previdência vai mudar? Vai mudar sim, porque hoje em dia um trabalhador ele pode se aposentar com 35 anos de idade, homem, mulher com 30 anos de contribuição, desculpe. Com 35 anos de contribuição, homem pode se aposentar e mulher com 30 anos de contribuição. O que a reforma pretende? A reforma pretende, vamos dizer assim, mudar esse tempo de contribuição, aumentar esse tempo de contribuição. Ou seja, inicialmente eles queriam aumentar para 40 anos, para você ter direito a uma aposentadoria integral. E aí houve essa regra de transição e efetivamente não se chegou ainda no denominador comum. E a idade hoje mínima começará dos 53 anos para mulheres, né, isso, e 50 anos para homem, sendo elevada a cada ano. O que significa também dizer que em 2020, futuramente, muitas pessoas vão ter que contribuir mais e poderá até chegar até 40 anos de contribuição. Perfeito. O que eu acho e o que eu estudo na minha outra área também, que é a economia, é o seguinte: se fala muito em reforma do Brasil, o que precisa ser feito, inclusive previdenciária. O grande problema é que quando se pensa em reforma desse país, quer-se começar sempre pelo lado do trabalhador. Verdade. Tem que se começar exatamente pelo lado das exceções, pelo lado dos privilégios. Verdade. Entendo, e é no mundo, não é só no Brasil, que essa questão previdenciária tem que ser revista. Indiscutivelmente tem que ser revista. Mas não desse jeito que se quer. Não desse jeito que se quer trazer como estabelecida, pacote pronto, prato feito. Não por aí. Tem que se ver um outro tipo de debate, onde se busque exatamente, e é preciso que se traga isso. Claro que no momento político, no momento eleitoral, isso fica difícil, e certas decisões que são mais duras e que tiram votos, não é? Elas passam a ser prejudicadas porque é mais confortável fazer a média. Tem dois lados disso aí. Bom, a questão do Brasil, sempre querer penalizar o trabalhador. Então vamos começar... Não, comece pela exceção. Verdade. Comece pela exceção. Político é profissão? Não é. Pode se aposentar? Não devia se aposentar como político. Claro que Verdade. Não é? Agora vem para o outro lado. Não dá para continuar também como está. Então, por isso que você bem falou, a senhora bem falou, doutora Nilce, sobre essa questão. Então, estou me permitindo, eu já lhe ouvi, bem apresentado, já conheço, já esteve aqui conosco outras vezes. Então, é preciso que eu entregue para o público isso muito claro. Esse debate existe no mundo. Na Grã-Bretanha existe esse debate, na minha querida Espanha existe esse debate. Agora, é preciso que se veja onde é que tem que fazer o ajuste e não vir pela facilidade. Não é do trabalhador, tira. E é do trabalhador, é mais fácil tirar. Não. Tem que ver por todas as pontas, porque é preciso se garantir também o que é que vem aí, em termos de previdência, para as próximas gerações. Para as próximas, muito próximas, dos meus filhos, das minhas netas, dos meus sobrinhos. Esse é um detalhe que a gente não pode tratar pela facilidade da linguagem rápida de certos momentos políticos. Não. Primeiro, porque muitos que criticam o que precisa ser feito de reforma, não essa reforma aí. É preciso que a entrega para o público me permita, estamos conversando, sua apresentação já foi muito bem feita, o seguinte: uma coisa é essa reforma aí, outra coisa é precisar fazer a reforma. É verdade, né? Porque um tema bastante interessante é que o governo ele afirma que é necessário fazer a reforma da Previdência Social e aponta esse déficit. Um déficit que não fica muito claro, parece uma caixa preta. A caixa preta é aquilo que você não tem acesso, aquilo que o povo não consegue ver claramente porque que déficit é esse
que efetivamente o governo não explica, o governo não mostra para o povo. E já que você vem contribuindo durante vários anos de sua vida, minha mãe, meus avós e a nossa descendência vem contribuindo para que, primeiramente, pudesse se aposentar no futuro. Aí o governo, ele quer uma reforma da Previdência Social, vamos mudar, mas e por que lá atrás ele não afirmou para as pessoas que já vêm contribuindo que haveria essas mudanças? E manteve as contribuições, cada um no seu patamar, descrito na própria Lei 8.212 e 8.213, e efetivamente não explica como esse déficit vem a alterar. Então, o que eu acho que falta assim, uma transparência governamental. Tem um debate muito mais um debate grande junto à própria sociedade, pois a reforma, da maneira que ela é apresentada, eu digo como especialista nessa área, irá sim reduzir direitos, seja do regime próprio de Previdência Social e seja do próprio regime geral de Previdência Social. E é interessante a afirmação que você fez aqui, que essa reforma da Previdência Social, ela está querendo só mexer com os trabalhadores, mexer com os aposentados. E a gente percebe essa interferência governamental em todas as espécies de benefício. Hoje em dia mesmo, se a gente fosse fazer uma análise atual aqui, a maioria das pessoas que já estão até aposentadas pela própria Previdência Social, está existindo assim uma revisão e convocação pela própria Previdência Social. E o que está acontecendo? Na maioria das vezes, eu digo isso porque, como um advogado especialista, atuando junto à ABPREV, a gente percebe que nas perícias médicas que são realizadas pelo próprio INSS, está existindo assim, a maioria das pessoas dá depoimento que diz que os médicos não olham totalmente a documentação, aqueles exames que realmente comprovam que efetivamente há uma incapacidade laborativa, e na maioria das vezes essas pessoas também já passaram por processo judicial, por perícia judicial, por perito da justiça, e mesmo assim está existindo uma cessação dos benefícios previdenciários. Informação do